E aí, gurizada, tudo de boa? Tudo tranquilo? Vamos partir para mais uma semana de estudos, de aprendizados geográficos. Tá? Essa semana temos coisas novas, como sempre, toda semana tem coisa nova, né, meu? Senão não era necessário passar outro conteúdo. Tá? Então, lembrando sempre, não vamos deixar acumular os exercícios dessa vez. Hein? Nós temos uma data para entregar. Dia 10/7. Até dia 10/7 nós temos que entregar os exercícios que eu estou passando para vocês aí. Ok? Não vamos deixar acumular para a coisa não ficar muito louca lá no final do semestre. Ok? Então vamos partir logo para a nossa aula. Então vamos lá, pessoal, para mais uma aula de geografia. Então, hoje estamos aqui com o Brasil na economia mundial. Tá? Em outros termos, nós podemos chamar essa aula de o Brasil na globalização mundial, ou senão, o bebê Brasil na globalização. Por quê? Porque nós temos só nossos 500 aninhos de vida ainda aí, né? Então, nós somos um bebê perto da globalização mundial, ok? Temos aqui um mapa mundi aqui, representando os nossos contatos com o mundo, né? Então, vamos adiante. Bom, primeiramente vamos conhecer o nosso Brasil, porque nós achamos que nós conhecemos o país que vivemos, mas não conhecemos, né? A gente sabe aqui que nós temos as nossas regiões, 1, 2, 3, 4, 5 regiões, ok? Nosso símbolo nacional ali, mas nós não sabemos exatamente quem nós somos. Olha só, um dos privilégios do Brasil é a riqueza de recursos naturais não encontrados em outros lugares do mundo. Tem coisas aqui que só nós temos. O nióbio, por exemplo, é uma dessas grandes utilidades que o mundo necessita para construir, entre outras coisas, por exemplo, casco de navio, né? E nós temos aqui. Estão em solo brasileiro as maiores reservas de inúmeros minérios que são de importância estratégica para os países desenvolvidos. Tipo isso que eu estava falando agora, né? Possui uma área cultivável com potencial de ser celeiro do mundo, é um dos líderes mundiais da produção e exportação de vários produtos, entre eles café, açúcar, suco de frutas, soja, carne bovina e de frango, alimentos industrializados. Enfim, nós somos uma potência, ou melhor, nós poderíamos ser uma potência, né? Falando nisso, aqui no próximo slide diz assim, ó, o Brasil deve ser a 9ª economia do mundo ao final da década de 20. Nós estamos, né, em 2020. Então, ao final dessa década, existe uma projeção que, se tudo continuar bem, né, mas infelizmente o Covid-19 apareceu no meio do caminho, mas a gente vai contornar isso aí, né? Se tudo continuar bem, nós podemos ser a 9ª economia do mundo. O PIB brasileiro deverá encerrar a década com o 9º no ranking mundial, ficando atrás do Reino Unido. Reino Unido, vocês sabem, estão ligados que é a Inglaterra, né? Itália e Índia. O Canadá deve se posicionar em posição próxima ao Brasil, ficando logo atrás, ou senão ali, 9º com 9º ali, né? O FMI acredita que o crescimento brasileiro deverá ultrapassar o britânico nos próximos 5 anos, mas não o bastante para ficar à frente do Reino Unido no ranking. O Brasil deve crescer mais ou menos assim uns 2% até 2024. Vamos adiante então. Não é de agora que o Brasil apresenta transformações tecnológicas que se manifestam na sociedade brasileira. Mas foi desde 90 que a globalização teve maior impacto. Nesse período, a economia brasileira passava por uma série de crises: déficit público elevado, escassez de financiamentos para atividades produtivas e para ampliação de infraestrutura, inflação. Eu me lembro que a inflação nessa época era terrível. O cara ia com um monte de dinheiro e voltava com uma sacolinha plástica só do supermercado, né? No fim da década de 80, no século 20, a inflação chegou a 80% ao mês. Vocês fazem ideia do que é isso? 80% ao mês. Os preços subiam diariamente, ou seja, tu ia hoje lá comprar
um quilo de carne e amanhã aquele valor que tu comprou hoje já não valia mais. Aquele quilo de carne já estava muito alto. Um outro exemplo, é que no início da década de 90, o Brasil passa a adotar ideias liberais. A coisa começou a melhorar um pouquinho, abrindo o seu mercado interno, criando maior liberdade para a entrada de mercadorias e de investimentos externos, derrubando assim, né, algumas barreiras protecionistas. A ideia era ter o capital estrangeiro como ajuda para retomar o crescimento econômico, ou seja, precisamos do pila dos gringos, tá ligado? Outra coisa relevante a ser colocada é que alegava-se naquela época que a economia ia ser beneficente para as empresas nacionais, estimulando o desenvolvimento e recuperando atrasos em alguns setores, para afinal de contas ia entrar um pila de fora, né? Esperava-se que a economia brasileira fosse mais competitiva em ajuda de subsídios e protecionismo estrangeiro. Bem isso que eu estava colocando, né? Bom, nesse outro slide aqui, nós temos até uma brincadeira aqui me esqueci o nome dessa personagem aqui. Nós temos uma brincadeira com ela aqui, ó. É incrível a importância do dedo indicador. O patrão faz assim com o dedo indicador, né? Faz assim com o dedo indicador e 3.000 operários vão para a rua. Ah, esse deve ser o tal indicador de desemprego que tanto se fala. Uma piadinha aqui, mas esqueci o nome dessa personagem, né? Ou seja, nessa época, as multinacionais investiam principalmente em tecnologia. Aliás, qualquer multinacional que entre no teu país, seja no Brasil ou seja em outro país, vai investir em tecnologia, né, e vai contribuir para a geração de cortes de empregos. De uma maneira geral, nos setores em que ocorrem as privatizações, diminuem os empregos e as condições de trabalho pioram. Quase sempre é assim. Na mesma proporção na abertura do mercado, o desemprego aumentou e a possibilidade de voltar ao mercado de trabalho fica cada vez mais distante, porque o pessoal precisa de quê? Ter conhecimento, né? Pois as vagas vão sendo preenchidas pelas novas tecnologias. Se tu não tem conhecimento dessas novas tecnologias, tu vai ficando para trás e vai ficando desempregado, né? No nosso próximo slide, o que é o processo de privatização? Lembra que nós estamos falando de globalização, o Brasil na globalização, né? E esse processo de privatização vem em cheio, né, nessa situação. Alguns países incorporam as receitas neoliberais. Foi o caso do Brasil, México, Chile, Uruguai e mais intensamente a Argentina. Como vimos anteriormente, vários outros, especialmente a China e a Índia, optaram por uma abertura mais restrita e gradual. Ou seja, vamos nos globalizar? Vamos, mas vamos fazer o troço devagarinho, sim, vamos na nice, devagarinho, exigindo a instalação de indústrias em seu território, investimentos produtivos, em ações com empresas nacionais, né? A privatização sofreu inúmeras críticas. Por exemplo, parte do dinheiro foi emprestado pelos cofres públicos para a privatização, através do Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES, né? Além disso, para atrair compradores, pagar as dívidas das empresas, elevou-se as taxas de telefonia e energia. Ok, olha só, lembro? Quem não lembra, eu lembro. O telefone, a luz, a água, essas taxas subiram, né? Isso fez com que o pessoal se interessasse, né? Vamos botar telefone lá no Brasil, vamos abrir uma empresa hidrelétrica lá no Brasil, porque lá a água é mais cara, porque lá o telefone é mais caro. Observem, né? Bom, passando para essa outra parte aqui, o que é muito interessante e às vezes a gente deixa passar, ou às vezes a gente nem sabe que ela existe, né? Quais são as maiores marcas brasileiras com maior presença no exterior? Nós temos gente lá, nós fazemos parte da globalização. Existem pessoas, existem países aqui dentro do nosso país, né? Vendendo aqui dentro,
né? Mas nós também temos empresas lá fora, em outros países, vendendo também, fazendo parte da globalização, dessa globalização mundial, né? Então, a maior de todas, a primeira que tem é a Fitesa, que é uma empresa um pouco desconhecida do público em geral. Ela trabalha com não tecidos, com a criação de não tecidos. Eu até coloquei alguns aqui do lado para nós termos uma olhada, né? A companhia é especializada na fabricação de não tecidos para aplicação no setor da saúde, como descartáveis de hospital, além de produtos para indústria, agricultura e outros no mercado. 16 fábricas distribuídas em 8 países. Olha só, esse é a Fitesa. Vamos partir para o nosso... olha aqui. Aqui nós temos um mapinha. Em alguns lugares a Fitesa se chama Fitesa mesmo. Olha aí, segue o mouse aí. Né? Em outros lugares ela se dá um outro nome, Crowe Embalagens. Olha aqui, América Tampas, né? Crowe Embalagens, América Tampas e Fitesa é tudo a mesma coisa. Mas olha só, dá uma olhada aqui. Estados Unidos, praticamente toda a América Latina, a Europa, nós temos 3 lá na Europa, aqui na Índia, olha só, o pessoal tá espalhado pelo mundo, certo? Essa outra aqui, tenho certeza que todos ouviram falar, né? Principalmente coisa ruim, né? A Odebrecht. O grupo Odebrecht, fundado pelo engenheiro pernambucano Norberto Odebrecht, em 1944, é uma das empresas brasileiras com mais atuação no exterior. Ela está presente em 21 países, em todo o continente americano, África, Europa e Oriente Médio. O que esses caras fazem? Vamos dar uma olhada aqui. A organização Odebrecht é um conglomerado empresarial brasileiro de capital fechado que atua em diversas partes do mundo nas áreas do que? Engenharia, química, petroquímica, energia, entre outras cositas más. Né? Aqui temos uma das sedes da Odebrecht. Vamos adiante, então você já conhece a Odebrecht, né? Tô ligado. Aqui eu coloquei um resuminho de algumas das famosas aí, né? Nossas empresas que fazem parte do mundo. Intercement pertence ao grupo Camargo Correia, é uma empresa especializada na produção de cimento e derivados, né? Olha só onde é que temos ela. Toda a América Latina, Europa, África, sendo inclusive controladora da Loma Negra e da Simpor, são 2 empresas de cimento também, as maiores cimenteiras da Argentina e Portugal. Não é pouca coisa não, né? A CZM produz equipamento de perfuração e cavação de estaca e é líder no setor do mercado brasileiro. Além disso, também exporta máquinas para diversos países do mundo. Precisou de construir alguma coisa, precisou desta empresa aqui. A Stefanini, com sede em Jaguariúna, em São Paulo, é uma multinacional prestadora de serviço de software e consultoria de informática. Olha aí, os caras estão em todos os ramos, né? Na construção civil, na TI, né? Considerada uma das principais empresas de TI do mundo, ela conta com subsidiárias em 37 países, incluindo os Estados Unidos, Chile, Portugal, Malásia, Itália, Índia e Inglaterra. Não é pouca coisa, né? Se vocês pararem para pensar, 37 países trabalhando com TI, está entrando dinheiro nesse Brasil, não está? Vamos nos perguntar assim. E essa outra aqui? IOSP Maxion. O Centenário Grupo Gaúcho O Centenário Grupo Gaúcho foi fundado em 1918 e atua em diversos setores, especialmente no segmento de roda, de automóvel e de equipamento ferroviário.
Hoje, a empresa tem 25 unidades fabris e 3 escritórios em 14 países. Vocês viram que não é pouca coisa, né? Tudo que a gente fala aqui não é 2 países. São tudo 16, 37, né? 21, 14 países. Vamos para os próximos aqui. Olha só essa outra famosa aqui, ó. JBS. Já ouviram falar? Já ouviram falar, né? Infelizmente, coisa ruim. Presente em 16 países com plataformas de produção ou escritórios comerciais. A JBS conta com mais de 230 mil colaboradores no mundo inteiro e é uma das líderes globais na indústria de alimentos. Alimentos, para quem não sabia o que fazia, né? Foi fundada em 53 na cidade de Anápolis, em Goiás, na região do centro-oeste do país. Alimentos, JBS. Essa outra aqui, Minerva Foods, uma das líderes na América do Sul na produção de comercialização de carne in natura, natural, né? E seus derivados, exportação de gado vivo. A Minerva Foods também atua no processamento de carnes. A empresa possui 11 frigoríficos e uma planta de processamento no Brasil, além de 9 centros de distribuição em 13 escritórios internacionais. Como eu estou sempre tentando salientar para vocês nessa aula, não é pouca coisa. O Brasil não tem pouca coisa aí para fora. Ele não tem pouco dinheirinho aí para fora ganhando, globalizando o mundo. Aqui temos a sede da JBS nos States. Olha só, bonitinha. É a sede da Minerva, na Argentina. Tranquilo? Vamos adiante. Mais umas aqui. A Metalfrio. Essa, acredito que já ouviram falar, né? Referência na refrigeração comercial. Opera em 5 fábricas, Turquia, Rússia, México e 2 no Brasil. Além disso, conta com escritórios em lojas como Argentina, Indonésia, Nigéria, Estados Unidos e Polônia. Olha só. Essa aqui, Tupi. Atuando no ramo da metalurgia, a Tupi é referência em tecnologia em fundições de blocos e cabeçotes de motor de ferro e usinagem. Olha só para que serve. Sediada em Joinville, Santa Catarina, né? A empresa possui escritórios e vendas nos países como Estados Unidos, México e Alemanha. Grandes países do mundo, grandes potências, ó, Estados Unidos, Alemanha. Aqui temos outras, né? Só vou citar, né? Isso sem falar dessas aqui, né? Todas essas. Né? Temos a Vale do Rio Doce, que já foi vendida, né? Obviamente porque valia muito, ó, o trocadilho aí, né? A Gerdau, Votorantim, a Gerdau trabalha com ferramentas, né? A Votorantim trabalha com cimento, né? Natura, que as meninas conhecem aí, cosméticos, a Agrale, que produz... A Itaú, que anda comprando tudo que tem a ver pela frente, anda comprando, né? A nossa Petrobras, Bradesco, a Randon, a Gol, né? Companhia de aérea, a Oi, que também anda de vento em polpa aí, colocando sua fibra ótica aí, né? A Eletrobras, enfim, todas as empresas brasileiras, né? E aqui temos uma plataforma de petróleo, coloquei ali para nós vermos a potência que é a nossa Petrobras, né? Então aqui, nesse próximo slide, o Brasil entre os países emergentes. Distribuição geográfica das 100 multinacionais emergentes. Vamos pensar só em multinacionais aqui. Então aqui nós temos o bolo do globo dos países emergentes, né? E temos aqui, vemos que o Brasil tem 12% desse bolo. Olha só a China, gente, olha aqui, 46% desse bolo, né, de produção dos países emergentes é da China. Que interessante isso, né? Então aqui temos os outros espalhados, mas vamos ficar com esse aqui, esses nossos 12%. 12% não é pouco, hein, gente? Do bolo dos países emergentes em termos de globalização espalhados pelo mundo. O Brasil também possui
para manter essa globalização, acordos multilaterais, né? Então a gente sabe que, a gente já estudou, a gente sabe que existe aqueles blocos econômicos, né? Mas também existem os acordos. Por exemplo, o Brasil pode fazer um acordo com a Argentina, pode fazer um acordo com os Estados Unidos, pode fazer um acordo com o bloco europeu, lá com a União Europeia. O Brasil pode fazer um acordo com a Rússia, com a África, enfim, ele pode fazer acordos com quem ele quiser e com quem tiver interesse em fazer acordos com o Brasil. E acreditem, o mundo inteiro quer fazer acordos com o Brasil porque no Brasil tem de tudo. Nós deveríamos ser a primeira potência mundial. Acreditem nisso. A próxima aqui nós temos uma visão do Brasil versus a União Europeia, do acordo, né? Então, o que esse acordo define? Áreas de cooperação, proteção do meio ambiente, do meio ambiente econômico e social, né? Que ele seja bem sustentado, a necessidade de promover os direitos sociais, fomentar o desenvolvimento do comércio, fomentar investimentos e aplicar nas finanças e tecnologias. Temos aqui o nosso Brasil e o nosso bloco europeu ali, né? Então esses são os principais itens do acordo entre o Brasil e a União Europeia. Seguindo. O Brasil em busca de uma geografia comercial. Olha que interessante, falando em globalização, a gente acaba falando em geografia comercial. Então vamos adiante. Nova geografia comercial do Brasil. A ênfase da política externa busca desenvolver uma nova geografia, com o estabelecimento de alianças e parcerias comerciais com países. É o que eu estava mostrando naquele mapa mundi anterior ali, né? Especialmente com os países em desenvolvimento e os emergentes, né? O Brasil unindo-se com esses caras aí, que também estão querendo subir, fica muito mais fácil, né? Às vezes unindo-se com alguém que já está lá no alto, esse alguém acaba te atrapalhando, né? Ao se criar essas parcerias, viabilizam-se não somente os benefícios diretos do aumento do relacionamento comercial refletido nas exportações, mas também o reforço na posição negociadora dos países nos fóruns internacionais. Tranquilo? Vamos adiante então. Brasil e Índia. Olha só. O que diz o acordo do Brasil e Índia, né? Bom, foi realizado no início de 2020, neste ano ainda, foi realizado. Em Nova Delhi, o Fórum de Negócios Índia-Brasil, um encontro para o incentivo às relações comerciais e de cooperação entre os dois países. O evento teve a participação lógica do presidente do país, né? Ministros e secretários, além de palestras sobre economia, energia, óleo, gás, defesa da inovação, apresentados por representantes indianos e brasileiros. E qual é o grande interesse? Bom, o grande interesse da Índia é o petróleo do Brasil, né? E o grande interesse do Brasil é a tecnologia da Índia, né? Então isso pode ser trocado. A ideia era trocar isso, o nosso petróleo pela tecnologia da Índia. A Índia tem interesse em petróleo, né, nos combustíveis fósseis, e nós, a Índia, por favor, é um ícone na tecnologia mundial também, bem como na medicina, né? Seguindo, Brasil e China. Brasil e China são dois importantes parceiros do mundo em desenvolvimento. A China situa-se hoje na condição de gigante industrial. Os Estados Unidos está apavorado com ela, né? O bicho não para de crescer. A China não para de crescer, né? Capaz de estabilizar ou até mesmo mudar a dinâmica da economia mundial. É o que eu estou falando agora. A base da economia mundial é os Estados Unidos, né? E a China está ali, à espreita, tentando mudar, né? Crescendo. O Brasil foi o país que teve um maior aumento na troca comercial com a China, chegando a 9,4 bilhões de dólares. Não é pouca coisa não, hein?
O crescimento do comércio entre a América Latina e a China é baseado principalmente em suas necessidades de matérias-primas, mas o país asiático também aumentou seu interesse de exportar a outros mercados que não sejam de lento crescimento, como os Estados Unidos, que já é uma potência, que já está crescendo, é aquilo que eu falei num slide anterior ali, aliar-se a quem está crescendo tem as suas vantagens, né, mas também tem as suas desvantagens. Aliar-se com quem já está em crescimento é uma vantagem, né? Como os Estados Unidos, Europa e Japão já são pessoas, já são países, né, em crescimento. Pessoas é bom, né? Aqui nós temos os principais importadores de mercadorias brasileiras: Estados Unidos, Argentina, China, Holanda, Alemanha, México, Chile, Japão, Itália e Rússia, né? Os principais importadores e os principais exportadores de produtos para o Brasil. Exportadores para fora, né? Estados Unidos, Argentina, Alemanha, China, Japão, Argélia, França, Nigéria, Coreia do Sul e Itália. Então, olha só, então todos esses países aqui, eles fazem importações ou exportações para o Brasil, né? Negócios. O Brasil está no mundo aí negociando, não é um paizinho, um paiseco, digamos assim, jogado ao léu, né? Se nós tivéssemos políticos que não fossem corruptos, nós seríamos realmente uma grande potência. Se de 30 anos se nos últimos 30 anos que foram passados aí, nós tivéssemos tido a corrupção não estivesse devorado o nosso país, nós seríamos uma grande potência há muito tempo já. E aqui temos uma brincadeira, né? Protecionismo de mercado. O que é isso? Bom, é o seguinte: ou paga a taxa alfandegária ou aqui gringo não entra. É um brasileiro aqui falando com, parece que um oriental aqui, né? Um japonês, né? Um chinês, né? Ou paga a taxa alfandegária ou não tem negócio aqui, né? Tá. E quais são as vantagens e desvantagens da globalização na economia brasileira? Vamos a isso então. O que interessa, né? Acesso a produtos internacionais, isso é uma vantagem, muitas vezes mais baratos, são melhores, né? Por outro lado, esses produtos entram no mercado brasileiro com preços muito baixos, provocando uma competição injusta com quem produz aqui dentro, né? Com os produtores nacionais e levando empresas à falência e gerando desemprego, porque o cara que parou de produzir, as empresas que tinham aqui, porque começaram a comprar de fora, da China, né, da Índia ou desses outros produtos, desses outros países, e isso é uma das desvantagens, né. O que mais que a gente pode dizer? Não podemos esquecer que da mesma forma que os produtos estrangeiros entram no Brasil, produtos brasileiros entram em outros países, causando da mesma forma falências e desemprego. Ok? Estão ligados? Ou seja, a globalização é isso, é um ciclo sem fim. Produtos entram e produtos saem, né? Países entram aqui no Brasil para negociar e o Brasil entra em outros países para negociar. Vocês viram a quantidade de empresas que eu coloquei antes ali, que brasileiras, né, que estão em outros países negociando. Essas empresas, elas levam coisas boas e também levam o desemprego para aqueles países que elas estão, com certeza, né? Quanto mais integrado ao mercado financeiro mundial, mais investidores aplicam seu dinheiro no Brasil. Isso é uma coisa boa. Porém, quando ocorre uma grande crise mundial, o país é afetado. Em 2008, teve uma crise que o presidente em questão disse que não seríamos afetados, né, mas fomos afetados, né? Enfim, bem afetados, né? Somos afetados diretamente, como todos os outros países deste mercado financeiro internacional.
Ou seja, estamos negociando com eles, se eles forem afetados, nós seremos afetados também. É uma via de mão dupla, tá? Tem que negociar com o mundo, mas não pode depender muito do mundo, porque se o mundo entra em crise, nós também entramos em crise. Certo? E o que você acha? A globalização ameaça ou estimula o crescimento dos países emergentes como o Brasil? Então fica aí para vocês responderem, né, essa questão. Uma coisa que vale lembrar é que a globalização está aí e não tem como fugir dela. É como a informática, como o TI, como o computador. Ele está aí e não tem como fugir, tem que aprender a trabalhar com ela. A globalização é a mesma coisa. A globalização está no mundo, nosso mundo é um mundo globalizado, todo mundo quer todo mundo, né? Não só vender, como comunicar-se com todas as pessoas. Então não adianta fugir. O jeito é saber trabalhar com ela. Ok? Então, gente, a aula de hoje era isso. Grande abraço, vou deixar aquele material lá no portal do aluno, como sempre, e uns exercícios para nós realizarmos, certo? E ficamos por aqui. Até a próxima semana. Grande abraço, fiquem com Deus, se cuidem.